2 horas depois que esse teaser caiu, a internet já tinha decidido tudo. Metade das pessoas anunciou que a série finalmente entendeu Tolkien, a outra metade anunciou que era o fim. E os dois lados usaram exatamente os mesmos planos como prova. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é ir plano a plano e em cada um separar 3 coisas que a internet insiste em misturar. O que o teaser mostrou, o que Tolkien escreveu e o que eu estou achando. Essas 3 coisas são diferentes. 11 de novembro. 4 episódios de largada, 8 no total, terminando no fim do mês. Vamos ao teaser. O teaser abre com Sauron de costas, usando o que a segunda temporada estabeleceu como a coroa de Morgoth, atravessando o que parece um corredor de trabalho com orcs dos dois lados. Repare no vapor saindo da abertura à frente dele. Somando isso à cor da cena, a leitura mais provável é que ele esteja entrando nas câmaras de fogo. No livro, a câmara de fogo é uma caverna longa, de teto alto, escavada no flanco da montanha, que termina nas fendas da perdição, a fissura de fogo onde um anel seria feito, e onde mais tarde ele seria desfeito. E é aí que essa cena de abertura fica realmente boa. Se a leitura estiver certa, Sauron está percorrendo exatamente o mesmo corredor que Frodo e Sam vão percorrer milhares de anos depois. O mesmo chão, a mesma câmara. Um deles indo criar, os outros 2 indo destruir. A série não disse que é a câmara de fogo. Eu estou ali deduzindo pelo vapor, pela cor e pelo que vem no plano seguinte. Mas se for de propósito, é o tipo de eco visual que a série faz bem quando não está tentando gritar a referência na sua cara. E eu vou voltar a esse ponto mais adiante, porque tem um momento neste teaser que ela grita. O plano seguinte confirma boa parte da teoria. Aquilo é a Montanha da Perdição sem margem para dúvida. E tem uma estrutura em primeiro plano que eu acho que é Barad-dûr em construção. Ainda esqueleto, ainda andaime. Pelo apêndice B, Sauron começa Barad-dûr por volta do ano 1000 da Segunda Era. E leva séculos. Se a série está mostrando a fortaleza subindo ao mesmo tempo que o anel é forjado, ela comprimiu de novo. O que a essa altura é menos uma crítica e mais uma constatação sobre como essa adaptação funciona. Agora o molde. Ouro derretido sendo erguido e despejado, e o molde tem o verso do anel gravado em círculo, com os caracteres correndo para o centro. Eu vou ser honesto, o meu primeiro pensamento foi que aquilo é muito metal para um anel. Você poderia forjar uma armadura inteira com aquele volume. Mas o plano em que o ouro corre pelas letras é lindo, e eu retiro a reclamação. O que importa aqui é uma coisa que quase todo mundo erra. A inscrição do Um Anel não é decoração, ela é a fórmula. Gandalf explica isso ao Frodo. As letras estão em língua élfica, mas o idioma é o de Mordor, e é a mesma fórmula que aparece nos versos que descrevem todos os anéis. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Isso não é um lema gravado depois, é o feitiço. O anel funciona porque essas palavras estão nele. Então a decisão da série de colocar o verso no molde, de forma que o ouro forme a inscrição, em vez de recebê-la depois, é uma decisão inteligente. Ela transforma a fórmula em parte física da coisa. E por cima disso, a voz do Sauron dizendo que chegou a hora suprema. Agora a cena que gerou mais conversa e a que eu mais tenho que dizer. Elfos dançando numa floresta, luz cálida, algo festivo. E no meio deles, Galadriel e Celeborn, interpretado pelo Jamie Campbell. Finalmente, eu venho reclamando dessa ausência dele desde a primeira temporada. Não porque Celeborn seja o meu personagem favorito, mas porque a Galadriel da série foi construída sobre um buraco. O marido desaparecido era a explicação para a vingança dela e ela nunca apareceu. E aqui eu preciso ser justo com uma coisa. A maior parte da crítica ao arco da Galadriel na primeira temporada perde a força agora. Se o Celeborn entra e a relação funciona, o arco fecha de um jeito que a série vinha prometendo há 2 temporadas. Vou esperar para julgar também. Agora, o lore. E aqui a coisa fica interessante de verdade. A leitura óbvia é que isso é um flashback. Nada mais no teaser transmite alegria, e essa cena transmite. É provável que estejamos vendo o passado. E se for o passado de Galadriel e Celeborn juntos, a aposta natural é Dória. Dória é o reino élfico da Primeira Era, cercado pela cintura de Melian, governado pelo rei Thingol. É onde acontecem Beren e Lúthien, é onde Túrin cresce. E na versão de O Silmarillion, Celeborn é parente de Thingol, sobrinho-neto, nas contas mais comuns. E Galadriel o conhece exatamente ali. Só que agora eu preciso te contar uma coisa que quase ninguém explica. Tolkien escreveu pelo menos 3 versões da origem do Celeborn. Na primeira, ele é elfo de Dória,
parente de Fingal, e conhece a Galadriel lá. Numa versão posterior, ele é Telerin e conhece a Galadriel em Aman, antes do exílio. Nessa versão eles atravessam para a Terra-média juntos. E há ainda um terceiro conjunto de anotações que mistura elementos das duas. Tolkien morreu sem decidir. Não existe versão canônica única do Celeborn. Existe um leque. E isso é raro no Legendário. A gente pode até discutir muita coisa sobre a Terra-média, mas em geral existe um texto de referência. Aqui não existe. O que significa que, seja qual for a origem que a série escolher, ela vai poder alegar apoio textual. E os dois lados da internet vão poder gritar que ela errou. Os dois vão estar parcialmente certos. Mas agora a parte que ninguém está comentando. Dorian está no Silmarillion. Melian está no Silmarillion. Fingal está no Silmarillion. Alqualon está no Silmarillion e nos Contos Inacabados. A Amazon não tem nada disso. Então, se essa cena for Dória, eles não vão poder chamar de Dória. Vão poder mostrar uma floresta, um rei, uma festa e deixar você reconhecer. E é aí que a coisa fica difícil para eles. Eles precisam de um Celeborn com passado, e todo o passado disponível está trancado. Eu não sei como eles vão resolver isso, e eu não estou dizendo isso como acusação. Estou dizendo como problema real, e eu estou honestamente curioso. Um cavaleiro na floresta, e aqui está a maior surpresa do teaser para mim. Eu não esperava ver isso agora. Pelo apêndice B, os Nazgûl surgem por volta do ano 2251 da Segunda Era. Isso é 650 anos depois da forja do Um Anel. E ainda faltariam mais de 1000 anos para a queda de Númenor. A série está fazendo tudo isso acontecer praticamente junto. Mas agora o detalhe que eu acho mais interessante desse teaser inteiro é que muita gente está reportando errado. A série não está chamando essas criaturas de Nazgûl. Ela está usando um termo próprio, Nazgûl. E eu preciso ser direto com você. Esse termo não é do Tolkien. Não está em lugar nenhum do Legendário. É invenção da série. O que existe no Tolkien é a decomposição. Nazg é anel. Na língua negra. É a mesma palavra que abre a inscrição do Um Anel. E Gûl vem de uma raiz élfica ligada a conhecimento oculto e feitiçaria, que é de onde sai também o nome Dol Guldur. Nazgûl, portanto, espectro do anel, ou, mais literalmente, feitiçaria do anel. Nazgûl não decompõe assim. É uma palavra construída para soar como língua negra sem ser. E antes que você me acuse de implicância, deixe eu defender a decisão porque eu acho que ela é defensável. O problema que a série tem é real. Se esses homens ainda não são espectros, se ainda tem corpo, coroa e nome, chamá-los de espectros do anel seria factualmente errado dentro da própria ficção. Eles precisavam de um nome para o estágio intermediário, e Tolkien não deu nome ao estágio intermediário. Então eles inventaram um. Eu prefiro isso a usar Nazgûl errado. E olha as coroas, isso me deixa animado. Tolkien é explícito sobre o que esses homens eram antes: reis, feiticeiros e guerreiros de outrora. Homens que se tornaram poderosos nos seus dias, e que por isso mesmo eram os mais fáceis de prender. Os 9 não foram escolhidos por serem fracos, foram escolhidos por serem grandes. Então ver esses caras ainda coroados, ainda com identidade, ainda com reino, é exatamente certo. Eles não eram vagabundos que aceitaram um anel, eram reis que acharam que aguentavam. E se a série mostrar um homem atravessando essa transição, né? Carne virando ausência, ano após ano sem morrer, isso é material bom demais para desperdiçar. Aliás, foi confirmado que Zubin Varla interpreta Khamûl, o oriental. E aqui a lente dos direitos volta a apitar, porque Khamûl é nomeado nos Contos Inacabados. Ele é o único dos 9 que Tolkien nomeou, o segundo em comando depois do Rei Bruxo. Eu não sei como é que eles conseguiram usar esse nome. Pode ser que apareça em algum lugar que eu não conferi, pode ser acordo específico. Se você souber, comenta porque eu procurei e não achei resposta. Esse orc aqui é, pra mim, o personagem mais intrigante do teaser. Ele fala que Sauron está criando um novo poder, um anel para todos governar. E ele diz isso para Arond. Repare que ele é feito com um efeito prático. Dá pra ver na textura da pele, na forma como a luz se comporta. Mas o que importa é outra coisa. Um orc que procura elfos para avisar sobre Sauron. Foi confirmado que Adam Young interpreta um orc chamado Marnuk, descrito como misterioso e como alguém que pode não ser o que aparenta. Eu aposto que é esse. E aqui eu preciso marcar com muita clareza. A ideia de um orc dissidente não tem apoio direto em Tolkien. Não existe orc bom num legendário. Tolkien escreveu em suas cartas que os orcs são feitos para serem totalmente maus e não têm conserto. Eles agem por medo, raiva
e vontade de destruir. Se um orc tentasse ser bom, os outros orcs o matariam na mesma hora. A minha aposta, e é uma aposta, pra mim isso tudo é uma armadilha. O orc engana Arond e Galadriel e aquilo termina em emboscada. E eu reparei numa coisa, o Arond some das cenas de ação da parte final do teaser. Pode não ser nada, mas eu reparei. O mago antes conhecido como o Estranho, agora confirmado como Gandalf, agachado diante de uma rocha plana cercada por pedras menores, com fogo explodindo por cima. Eu inicialmente achei que fosse um ritual. Olhando de novo, acho que são pedras pequenas, do tamanho que você pega no chão, e que ele está simplesmente testando o que consegue fazer. Um mago descobrindo o próprio poder é uma cena boa. Depois o Mago das Trevas, dizendo que a Terra-média vai queimar, e Arond vendo uma bola de fogo cair sobre um assentamento. Pela paisagem, minha aposta é Eriador. E isso faz sentido histórico. Estamos no auge da Guerra dos Elfos e Sauron, e Eriador é devastada nessa guerra. E aí vem a fala do Gandalf, sobre a morte poder ser o preço de salvar a Terra-média. Eu vou ser honesto com você, essa me incomodou. Não porque esteja errada, está tematicamente correta. Gandalf, o cinzento, morre exatamente assim, caindo com um Balrog e volta. O problema é que é escancarado demais. É a série cutucando você no ombro e perguntando se você entendeu a referência. E essa é uma crítica que eu faço à série desde a primeira temporada. Ela é muito melhor quando confia na inteligência do espectador do que quando aponta para o próprio ombro. O eco da câmara de fogo lá no começo do teaser é a versão boa dessa técnica. Ninguém explicou nada e quem leu entendeu. Essa fala é a versão ruim. Vou esperar para ver no contexto, mas eu registrei essa parte. Númenor. É aqui que eu tenho uma certa esperança e também o maior medo dessa temporada. Pharazôn, agora possivelmente rei, conversando com um emissário élfico de mantos dourados. Eu achei que até que fosse o Gil-galad, não me parece ser. Aposto em um emissário enviado por ele, pedindo ajuda contra Sauron. E ao lado de Pharazôn, o Beelzagar. Eu falei da temporada passada que esse personagem funciona, e mantenho. Ele é uma boa representação do que os homens do rei tinham de pior. Depois, Elendil liderando um exército, com quem parece ser ali supostamente o Anarion ao lado. Confirmado como personagem desta temporada, interpretado pelo Andrew Richardson. E aqui vem a minha teoria mais arriscada do vídeo. Eu não acho que isso seja Númenor socorrendo os elfos. A segunda temporada terminou com Elendil expulso da capital, fiéis de um lado, homens do rei do outro, e nenhuma reconciliação em vista. Minha aposta, esse exército é dos fiéis. Eles atravessaram para ajudar os elfos por conta própria, contra a vontade do rei. E a vitória deles obriga Pharazôn a agir, não por dever, mas por orgulho e por ciúme. Porque nós sabemos onde isso termina. Pharazôn desembarca na Terra-média com uma força tão absurda que os exércitos de Sauron desertam sem lutar. E Sauron se entrega deliberadamente para ser levado prisioneiro a Númenor, onde ele destrói a ilha por dentro. Se a série estiver montando o orgulho do Pharazôn como o motor disso, ela está construindo certo. E o Isildur? Elendil pensa que ele está morto. Nós sabemos que não. Com 5 anos de salto temporal, ele pode já estar de volta a Númenor. Não faço ideia de como essa linha se resolve. Durin e Disa caminhando com o que parecem ser os filhos deles. Com um salto de 5 anos, eles cresceram, né? Pode ser. E Durin está de coroa. Ele é o rei agora, o que confirma a morte do pai dele. E aí temos um Nazgûl desembaiando a espada numa porta de Khazad-dûm e 2 figuras coroadas avançando na direção de Durin, que já está de machado em punho. E aí ele fala: não há amigos de Mordor aqui. E aqui uma informação que muita gente ainda não pegou. Ed Marsan interpreta Thrain, apresentado como o irmão mais velho de Durin. E eu preciso ser preciso com você aqui. Não existe Thrain na Segunda Era em Tolkien. Thrain primeiro é o fim da Terceira Era. É quem funda o reino sob a Montanha Solitária depois da queda de Khazad-dûm. Thrain segundo é o pai do Thorin, escudo de carvalho. Um Thrain irmão de Durin III é a invenção da série. Isso não me incomoda muito, para ser sincero. Tolkien não escreveu a família de Durin III. O espaço estava vazio. Reutilizar um nome dinástico, anão, é até plausível, já que os anãos reciclam nomes com frequência. Mas é invenção, e eu prefiro dizer isso a fingir que não é. E agora a notícia grande. Literalmente grande. O Balrog vai falar. Simon Pegg faz a voz. Eu já vi bastante gente dizendo que isso quebra o lore. Não quebra. Balrogs são Maia, a mesma ordem de Sauron, de Gandalf e de Saruman. Espíritos criados antes do mundo existir. Não são feras.
Existe, sim, texto em que um Balrog fala. E Gothmog, o senhor dos Balrogs, comanda exércitos. Comandar exércitos sem falar seria um problema logístico ali considerável, né? Então falar não é o problema. O problema é o tom. Um Balrog que fala pode ser a coisa mais assustadora que essa série já produziu. Ou pode virar vilão de desenho animado explicando o próprio plano, até porque esse ator aí é um ator que faz comédia, né? Então vamos ver como vai ser esse Balrog. Não existe meio termo aqui. Ou funciona muito, ou será um grande desastre. E eu confesso que Sauron e Balrog frente a frente é um dos grandes si da Terra-média. E eu quero ver. E perto do fim, uma caixa de ferramenta com que a série está chamando de Martelo de Fëanor, e Sauron erguendo esse martelo. Isso não existe em Tolkien. Fëanor tem ferramentas, obviamente. Ele é o maior artesão que os elfos já produziram, mas nenhum martelo específico é nomeado ou rastreado. É invenção. E é uma invenção que eu gosto, porque diz alguma coisa verdadeira. Sauron sempre trabalhou com ferramentas emprestadas dos elfos. O conhecimento dele veio de Eregion. As técnicas vieram de Celebrimbor, que era neto de Fëanor. Sauron erguendo o martelo de Fëanor para forjar um anel é a tese inteira da Segunda Era em um objeto. E aí o último plano, uma pinça diante do rosto de Sauron, segurando um único anel dourado. Sem inscrição visível ainda, sem brilho, só ouro. O Anel Governante. Eu não escondi as minhas críticas a essa série nas 2 primeiras temporadas e eu não vou fingir que esse teaser resolveu tudo. Tem coisa aqui que me preocupa, a compressão ali do tempo continua, a fala do Gandalf continua sendo o tipo de referência que eu não gosto, mas eu preciso dizer uma coisa com honestidade: isso é o mais animado que eu estou com essa série desde antes do primeiro episódio. E o motivo é específico. A 3ª temporada finalmente foi buscar o material que estava esperando ali o tempo inteiro. A forja do anel, homens virando espectros, Númenor caminhando para o próprio precipício, Celeborn existindo. Esse é o coração da Segunda Era, é a parte que importa e, francamente, poderia ter vindo há 2 temporadas. E a lupa que eu usei para analisar esse vídeo inteiro fica de pé. Dória está trancada, Melian está trancada, o passado do Celeborn está trancado e a série vai ter que dançar em volta de tudo isso. Isso não é desculpa para os erros dela, mas explica muitos deles. E eu acho que a gente discute melhor quando entende as limitações reais de quem está produzindo. E uma última observação. Não teve um único pé peludo no teaser inteiro. Eu não vou comentar nada, só vou registrar aqui. Agora eu quero vocês nos comentários e com uma pergunta específica. Esse trailer mostra Celeborn e Galadriel juntos numa floresta, em festa. Eu apostei que é Dória, mas Tolkien deixou pelo menos 3 versões da origem do Celeborn. E numa delas os dois se conhecem em Aman, do outro lado do mar, muito antes de qualquer floresta. Então, qual versão vocês acham que a série vai usar? E mais importante, qual versão você queria que ela usasse? Eu tenho a minha preferência e ela provavelmente não é a mesma que a sua. Se você chegou até aqui, você é o tipo de espectador que este canal existe para atender. Se inscreve, ativa o sininho e me diz nos comentários o que eu deixei passar, porque eu certamente deixei passar alguma coisa. E a melhor parte deste canal é quando alguém me corrige com fontes. 11 de novembro, vamos estar aqui, na Mária, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.